Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar na prática como criar uma abertura de incidente no ServiceNow utilizando aqui o portal, onde nós vamos ter também o nosso Recruit Producer, o nosso Y-Policy e um Client Script. Embora que muita gente pode pensar que essas automações difíceis, complicadas, mas na verdade, quando a gente começa a quebrar o processo em pequenas partes, tudo começa a fazer sentido e fica muito mais fácil para poder compreender. Nesse exemplo aqui, vamos criar um formulário inteligente onde o usuário ele vai abrir aqui, chamado pelo portal, e todos os dados dele aqui preenchido automaticamente. Então, observe que eu impersonei uma pessoa, nesse caso a minha cachorrinha, que automaticamente aqui, quando impersonei ela, já veio as informações do departamento que ela pertence, o e-mail, o telefone. Agora, nesses dois campos aqui, o usuário ele precisa apenas informar o problema que está acontecendo. Vamos colocar qualquer informação aqui. Agora eu vou clicar em Submit. Temos aqui, incidente criado. Agora vamos visualizar esse meu incidente. Observe que várias informações aqui, elas foram preenchidas automaticamente. Então, o sistema, ele trouxe os dados, o nome do solicitante, o departamento, o e-mail, o telefone e também a descrição informada. Aqui nós temos um outro detalhe importante. Essa mensagem informada, que o usuário é VIP, ela veio de uma configuração anterior que eu já tinha feito. Isso quer dizer que o sistema ele consegue identificar os usuários que são especiais, que são VIPs, e automaticamente tem esse alerta. Então, até aqui, nós já vimos toda a experiência do usuário. Entramos no portal, abrimos um formulário, o preenchimento automático dos campos, a criação do incidente e regras inteligentes acontecendo por trás. Agora, vamos para a parte mais interessante. Vamos ver na prática como essa configuração ela foi construída dentro do ServiceNow. Bem, aqui nós temos o nosso Recruit Producer, que ele está coletando todas aquelas informações lá do portal. Temos aqui o nosso script do Recruit Producer, que ele é executado ali no momento em que o incidente é criado. Aqui ele está pegando o que foi preenchido no portal e vai jogar dentro do incidente. Ele vai preencher aqui o título. Aqui ele monta uma descrição completa com os dados do usuário e do problema também. O usuário preenche bonito lá no portal. E o script, ele vai organizar tudo dentro do incidente, sem gambiarras. Aqui tem umas variáveis, e essas variáveis são os campos que aparecem no portal, como por exemplo o solicitante, o departamento, o e-mail, o telefone. Nós temos aqui o título, a descrição. Eu até poderia organizar isso de uma maneira bem melhor, por ter criado um variable set. Mas nesse caso eu decidi colocar apenas como variable mesmo. Uma boa prática aqui no ServiceNow é criar o nosso catalog Y-Policy. Por exemplo, o campo e-mail, departamento e telefone, eu queria deixar eles apenas com read only, para o usuário não ter que preencher. Impersonou a pessoa ou então buscou ali o nome do usuário, automaticamente já vai ser preenchido esses campos, mas o usuário não consegue modificar nada, como nós vimos no formulário, lá no portal. Agora temos aqui o Client Script, ele que é o responsável por preencher os dados automaticamente quando o formulário abre. Neste caso, ele foi criado o tipo onload, porque a ideia é executar assim que o formulário carregar. E por que o onload e não onChange? Porque nesse cenário aqui, eu quero preencher os dados ao longo da abertura do formulário, usando o usuário logado. Já o onChange, ele seria mais indicado se eu quisesse atualizar os dados toda vez que o campo solicitante fosse alterado manualmente. Então, resumindo isso, o onload executa ao abrir o formulário. Já o onChange, ele executa quando um campo muda. Aqui, ele vai pegar o ID do usuário logado no portal e ele vai preencher automaticamente o campo solicitante com o usuário logado.
Depois ele vai fazer uma busca dos dados completos desse usuário. Como, por exemplo, nós temos lá o e-mail, o telefone, o departamento. Se não encontrar o usuário, o script, então, ele vai parar por aqui mesmo. Aqui ele vai preencher o campo e-mail. Aí, se não tiver o campo e-mail, ele vai deixar vazio. A mesma coisa aqui será para o telefone. Ele vai preencher o campo telefone, mas se não tiver, também ele vai deixar vazio. E assim também para o departamento. Vou mostrar o formulário aqui, pelo back-end, com o meu admin. Lógico que o admin não tem... Como o admin não tem departamento, então ele vai aparecer vazio. E também o admin não tem telefone, então também ele aparece vazio. Então até aqui nós construímos uma solução simples. Então nós temos o nosso Record Produce criando um incidente, variáveis organizadas, campos automáticos e o iPolicy, evitando códigos desnecessários no client script. Eu também poderia deixar o read only no client script, mas seguindo as boas práticas ServiceNow, o iPolicy. Quanto menos código, melhor. E o client script onload, melhorando assim a experiência do usuário. E é isso. Depois vamos para mais vídeos também e mais algumas soluções.